Qual a sua opinião em relação à política que o Nicolas está fazendo? Desde a história da peruca, essa história desse vídeo, o posicionamento do Nicolas. O que você pensa a respeito? Olha, eu acho o seguinte: a gente, infelizmente, no Brasil, e acho que não é só no Brasil, né? A gente tem visto isso em outros lugares do mundo, mas especialmente no Brasil, quando a gente quer levantar um tema na era das redes sociais, você precisa de alguma maneira chocar. Muita gente falou no caso da peruca, né? Ah, mas ele podia ter feito o mesmo discurso sem a peruca, etc. A gente teria discutido esse problema da forma como discutiu. E o problema que eu digo não é o problema de um deputado estar com uma peruca, mas o problema de homens estarem competindo com mulheres em competições exclusivamente femininas, apesar de estarem no processo de transição de gênero ou terem completado o processo de transição, ainda tem diferenças fundamentais entre eles. E muitas vezes a gente não debate isso com a devida profundidade, porque interessa à esquerda, principalmente, manter esse debate nas sombras. Então é preciso, muitas vezes, você escandalizar para levantar um tema. Então eu não acho que foi um problema ele ter feito isso, etc. O que eu talvez tenho minhas dúvidas é a insistência nesse tema, né? Qual é realmente o tamanho da sua importância? Uma vez você levantar um tema, vai lá, coloca peruca, choca para levantar o debate e tal, tudo bem. Agora, você tomar isto como uma bandeira da sua vida, sendo o deputado mais votado do país, aí eu realmente não sei se, e até olhando para a própria carreira dele, se é o melhor caminho mesmo, né, com tantos outros problemas que o nosso país tem. Agora, claro, não deixa de ser um problema legítimo que precisa ser discutido e, claro, você vai utilizar muitas vezes da polêmica para levantar esses assuntos. Isso eu não acho um problemático. No caso da peruca, a minha posição é: ok, a peruca chocou, né? Foi o grande mimimi da história, foi a peruca. Eu não discordo do conteúdo, a forma. E hoje um colega de bancada do Morning levantou uma coisa que é fato. O Nicolas está fazendo uma política externa para as redes sociais, para as pessoas aplaudirem, gostarem e ele ser comentado. Mas aprovar alguma coisa ali dentro, esquece. Porque é muito difícil, porque ele não está fazendo uma política interna, né? Se ele tem um projeto, né? Se ele tem uma ambição maior de conseguir algum feito lá dentro, esquece. Do jeito que ele está se comportando, ninguém vai apoiar ele em absolutamente nada. Ponto. Quer dizer, vai ali a meia dúzia, né? Que já está com ele ali, que tem o mesmo pensamento que ele. Mas em relação ao vídeo desse pré-adolescente ou adolescente de 14 anos, trans, menina no banheiro e tal, o que você achou dessa exposição? Eu não vi o vídeo, por isso eu fico meio perdida assim, falando. Eu não vi. Mas a situação em si, você tem a mesma idade, só que você, eu penso que tem uma compreensão completamente diferente da do Nicolas, uma vez que você é gay assumido, uma vez que você conhece, né, o ônus e o bônus, né, se é que tem bônus, né, em ter a coragem de se assumir, enfim. Olha, eu realmente acho que há um problema grave na questão dos banheiros. Pelo seguinte, quando você flexibiliza demais, né? Aliás, quando você flexibiliza um pouco, você pode abrir portas para flexibilizações sem volta. Um dos grandes problemas da ideologia de gênero, e acho que era disso que o Nicolas devia estar falando aí em relação a esse vídeo, é que é o seguinte: ele diz que toda sexualidade ela é uma construção. Se ela é uma construção social, ela pode se desfazer e refazer diariamente. Isso quer dizer, em última instância, e a Judith Butler defende isso, e a ideologia de gênero majoritariamente nos leva a esta conclusão, eu posso, na segunda-feira, acordar mulher e ir dormir homem.
Veja, nesse nível de relativização da sexualidade, você leva isso para dentro de uma escola, por exemplo, daqui a pouco você vai perder o sentido, você ter os banheiros separados, homem e mulher. Então, os dois usam todos ao mesmo tempo. Só que já houve casos de escolas em que, por exemplo, professores abusaram de crianças ou alunos estupraram coletivamente outras alunas. Então, sob esse pretexto, grandes tragédias podem acabar acontecendo. Uma solução que eu acho que pode ser viável é nós criarmos ou permitirmos que seja criado o terceiro banheiro. Aqueles que se sentem à vontade podem utilizar aquele banheiro independentemente da sua sexualidade. Isso ainda assim seria um problema nas escolas, que a gente sabe como é adolescente, principalmente na fase da puberdade, com os hormônios à flor da pele. Você vai misturar homem e mulher, tudo no mesmo banheiro, dentro de uma escola cheia de adolescentes, vai acabar tendo uma suruba lá dentro da escola em algum momento. Então, essa é uma questão muito sensível e muito delicada. Ao mesmo tempo, você não pode ficar constantemente ofendendo pessoas que não se identificam com o seu sexo biológico originário, digamos assim, por elas quererem utilizar outro banheiro. Então, teria que ter uma fiscalização nesse sentido. Mas me parece muito mais seguro uma fiscalização com um terceiro banheiro do que essa relativização completa da sexualidade, que pode acabar gerando grandes tragédias no futuro. E aí, muita gente pergunta, mas quais são os dados, né, em números, né, quais são os casos de trans que já estupraram mulheres em banheiros, etc. Realmente, um número muito relevante, nem fizeram levantamentos disso no Brasil especificamente, mas não significa que o problema não é presente, que nós não devemos pensar em maneiras de evitá-lo, né? Não é porque em uma determinada localidade não se tem homicídio que ali você não vai ter políticas para evitar que assassinatos ocorram. Então, é preciso sim pensar nesses problemas. Dalai Lama, para a gente emendar nesse tema. Dalai Lama. O Israel Nicolas, Fernando, aqui, dá um selinho. Senhor senil, de repente é a forma de demonstrar o carinho, que já é um tantinho estranho ao meu ver. Agora, botar a língua para fora e falar chupa a minha língua, eu acho que, de repente, ele está muito velhinho. Me passa pela cabeça que, de repente, ele esqueceu que tinha todo, né, uma plateia, que tinha fotógrafos, que tinha imprensa, e acho que ele deu um branco, tipo, estou sozinho aqui, sei lá, porque colocar aquela situação, aquela criança naquela situação, chupa a minha língua, botar a língua para fora, falar, chupa a minha língua, é de uma gravidade absurda, ao meu ver. Eu busquei, sabe? Porque eu não gosto. Olha, Fernando, para eu apontar o dedo e para eu. Quem sou eu para condenar alguma coisa? Mas é dentro da minha crença, eu acho que eu posso sim, né? É minha opinião. Mas eu olho todos os ângulos, juro para você, eu olho todos os lados antes, sabe? Até porque nesse momento inflamado de internet, onde esse mimimi, quando eu olhei aquilo, eu falei, não, mas peraí. Aí vi de novo. Então, eu cheguei à conclusão de que, provavelmente, por ele estar muito velho, ele não deve ter se tocado de que ele estava no lugar onde tinha plateia e pede um negócio daquele. Aí me embrulhou o estômago de pensar que aquilo pode ser uma coisa usual na vida dele, pode ser uma coisa normal e que várias outras vezes já aconteceram. Aí muita gente pergunta assim, fala assim, mas gente, pelo amor de Deus, quem estava lá ficou rindo, não sei o quê. Eu penso que aquelas pessoas ficaram atônitas, assim, é um líder religioso, é Dalai Lama, a gente não está falando, a gente está falando de Dalai Lama, que as pessoas, é quase um deus na Terra, né, na cabeça das pessoas. Então, eu acho que as pessoas não entenderam muito e ficaram assim, pestificadas, pestalhadas, tentando minimizar e riram, porque não é possível alguém achar aquilo normal. Como que você vê isso tudo? Porque, olha, aí vem o Papa que diz que Dilma e que Lula são inocentes, que fizeram aquilo com ele, sabe? Aí me vem o Dalai Lama e pede uma criança para chupar a língua dele, cara. Cai logo o meteoro, sabe, Fernando? Não, isso é uma coisa assustadora. E veja,
o Dalai Lama, eu acho que só não estão havendo críticas tão intensas porque tem essa coisa do Ocidente supervalorizar o Oriente e as religiões não cristãs, né? Uma tentativa de se demonizar o cristianismo. Mas fica imaginando, o Papa, numa cerimônia no Vaticano, primeiro dá um selinho numa criança, o que já geraria um choque, até por conta do histórico da igreja, com casos de abuso sexual, etc. E aí o Papa põe a língua para fora e fala para uma criança de 10 anos chupar a língua dele. Quer dizer, ia ser um escândalo de proporções absolutamente inimagináveis. Aqui ainda está havendo uma tentativa de relativizar, olha, mas ele já pediu desculpas e não sei o quê. E mesmo o pedido de desculpas do Dalai Lama é estranho, porque a nota diz o seguinte, olha, ele pede desculpas porque as pessoas se chocaram, etc., mas o Dalai Lama tem esse costume de provocar as pessoas, ou de brincar com as pessoas, não lembro exatamente os termos que eles usaram na nota. Então, veja, uma defesa estranha. Não tem defesa, é porque ali já não tem o que dizer, sabe, Fernando? Porque eu acho que não tem o que dizer. Chupa a minha língua é nojento. Exatamente. E aí eu pensei, na mesma hora, eu pensei exatamente o que você falou. Eu acho que se não fosse a idade, ele talvez não teria feito, mas não porque ele não faz isso normalmente, porque ele teria se tocado e estava num local público, sendo filmado, etc. Então, vai ver, ele perdeu a noção do espaço ali naquele momento. Mas era o caso de se investigar o Dalai Lama. Da questão é que eu não sei como funciona isso, porque ele é uma figura internacional, né? Eu não sei onde interessa, não interessa. Olha, eu penso o seguinte, e me passou pela cabeça também que pode aparecer, o que é um perigo também, né? Porque tem gente doida, muita gente doida, que pode aparecer pais, né, de outras crianças falando que aconteceu a mesma coisa, e aí, para saber se aconteceu mesmo, se é verdade, se não é verdade. Fato é, cara, quando a gente, depois de João de Deus, depois de aí vem Dalai Lama, que eu acho que é o último, né? Não tinha mais para onde ir. Dalai Lama, sabe? A gente vê um negócio desse, cara, olha, realmente eu não sei para onde, eu não sei para onde a gente está caminhando, Fernando, eu realmente não sei. É uma pena mesmo, é uma pena que a gente tenha que ver essas coisas vindas de líderes que deveriam inspirar tanta gente, né? Que inspiram tanta gente. E essa declaração do Papa? Então, a declaração do Papa, eu tenho uma certa dificuldade, que eu sou católico, né? Mas eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade de separar a entidade religiosa do líder de Estado. Mas, de fato, acho que essa é uma primeira separação que precisa ser feita. Eu já vi gente falando no Twitter, eu não sou mais católico, e não sei o quê, com esse Papa não dá, etc. Mas acho que é uma diferenciação que precisa ser feita, porque muitos católicos também não entendem isso. Mas o Papa ele só tem infalibilidade, ou seja, autoridade, naquilo que diz respeito à religião. Então, eu posso continuar sendo católico, me submetendo ao Papa, portanto, dentro do espectro religioso, e discordar e criticar os posicionamentos políticos dele. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, esse posicionamento dele está diretamente relacionado com a sua história. E qual é essa história? De alguém que lá atrás, durante o regime militar argentino, de certa forma, eu diria que não sem querer, mas por conta de ações dele, alguns padres que estavam submetidos a ele, padres jesuítas, acabaram sendo presos e torturados, porque flertavam com a teologia da libertação, e naquela época ele era muito contra a ideologia da libertação, deu punições a esses padres que seguiam um sujeito chamado Padre Mujica, que era um sujeito de esquerda, chegou a ser assassinado, inclusive em ocasiões muito suspeitas, mas que representava essa ala esquerda da igreja e que se opunha na época, somente Jorge Bergoglio. Só que aí o que acontece? Ele vai se sentir muito culpado por esses padres amigos dele que acabaram presos e torturados por culpa dele. E a partir daí ele vai começar aos poucos uma guinada mais peronista, uma guinada mais à esquerda. Vai inclusive acolher alguns fugitivos ali do regime militar e tal. Então, me parece que o resto da vida dele foi uma tentativa de compensar
essa denúncia que ele fez a esses padres lá atrás. E ele acredita que a maneira de compensar é indo para a esquerda política cada vez mais. E aí que vem esse erro grotesco, associado, evidentemente, a uma péssima assessoria de relações internacionais. Os auxiliares do Papa que o atualizam sobre a situação do Brasil são todos enviesados para a esquerda. O Papa recebeu defensores do Lula, representantes do PT e representantes da esquerda, inclusive quando o Lula estava preso, mas em nenhum momento recebeu, por exemplo, os responsáveis pela Operação Lava Jato ou representantes da direita brasileira. Isso, claro, é responsabilidade direta daqueles que o cercam, da sua Secretaria de Estado do Vaticano, que infelizmente tem feito um péssimo trabalho. Fernando, a realidade é que os loucos que falam na lata e que falam palavrão e que falam que as pessoas não estão a fim de ouvir, eles são muito mal recebidos, são muito mal interpretados, porque lá atrás o nosso líder não é líder não, mas o Olavo de Carvalho, ali, como se diz, o Olavo de Carvalho, ele já dizia que o Dalai Lama era marxista. Ele já dizia que ele teve um contato com o Dalai Lama e que ele falou, esse cara não é quem ele diz que é. Esse cara ainda vai decepcionar. E aí, esse vídeo está sendo... Agora as pessoas estão começando acho que acharam esse vídeo. Tem muito tempo que o Olavo falou isso. E já está voltando para as redes, ele falando desse encontro, dessa conversa que ele teve, que ele mandou até o Dalai Lama tomar naquele lugar, um negócio assim. E eu não duvido que ele tenha mandado mesmo, não, porque o Olavo era desses, entendeu? Mas deixa eu te falar, ele morreu como doido, né? Assim como Enéas, assim como Clodovil, assim como tantos outros, porque imagina, Dalai Lama, um líder espiritual, paz e amor. Então, assim, o vilão era Olavo de Carvalho e Dalai Lama, o santo, né? Assim como a gente vê grandes vilãs, que são as mocinhas, porque elas falam assim, nananana. Então, quem fala assim, te toca, te marca, sua filha da puta, aí essa é a vilã, entendeu? Então é isso, gente. E vocês ainda vão ver mais e mais e mais. Preparem-se, porque Jesus está voltando, é o fim dos tempos, vocês que lutem.